Treinamento Especial Fortaleza, 22 de julho de 1985. O divino e o antidivino, o sentido de beleza, a adoração do Supremo na matéria. Collected Works of the Mother, volume 15, páginas 366, 373 e 374. Parece que são partes de conversas maiores, mas não sei dizer exatamente. O antidivino. Eu notei uma coisa que, pelo menos em 99 de 100 casos, o ataque por forças adversas, é uma desculpa que as pessoas dão a si mesmas. Eu vi que praticamente todos, quase todos, que me escreveram, eu fui violentamente atacado por forças adversas, dão isto como uma desculpa. É porque há muitas coisas em sua natureza que eles não querem entregar. E então eles colocam toda a culpa nas forças adversas. Na realidade, eu estou cada vez mais inclinado em direção a algo onde o papel das forças adversas será reduzido àquele de um examinador. Quer dizer, elas existem para testar a sinceridade de sua busca espiritual. Essas coisas têm sua realidade na ação e para o trabalho. E esta é uma grande realidade. Mas quando de uma certa região, tudo isto chega a um ponto onde isto não é mais tão distinto e de um corte tão nítido. No mundo oculto, ou melhor, se você olha o mundo do ponto de vista oculto, as forças adversas são muito reais, e sua ação é muito real, completamente concreta, e sua atitude em direção à realização divina é positivamente hostil. Mas tão logo que você tenha passado além desse domínio e entrado no mundo espiritual, onde há nada a não ser o divino, que é tudo, e onde não há nada que não seja divino, aí estas forças adversas, entre aspas, se tornam uma parte do jogo total e não podem mais ser chamadas forças adversas. É somente uma postura que elas tomaram. E para falar mais exatamente, é somente uma postura que o divino tomou nesse jogo. Isso também forma parte das dualidades de que Sri Aurobindo fala na síntese do yoga, das dualidades que são reabsorvidas. Eu não sei se ele falou desta em particular, acho que não, mas é a mesma coisa. É exatamente uma mesma maneira de ver. Ele falou das dualidades pessoal e impessoal, Ishvara Shakti, Purusha Prakriti. Aí, mais uma, o divino e o antidivino. Então, leia mais uma vez, não? Eu notei uma coisa que
em pelo menos 99 dentre 100 casos, isto, falar de um ataque das forças diversas, é uma desculpa que as pessoas dão a si mesmas. Eu vi que praticamente quase todos que me escreveram, eu sou violentamente atacado por forças adversas. Isto é dado como uma desculpa. É porque há muitas coisas em sua natureza dessas pessoas que não quer se entregar. De modo que eles colocam toda a culpa nas forças diversas, as forças adversas. Em verdade, eu estou cada vez mais inclinada em direção a algo onde o papel das forças adversas será reduzido àquele de um examinador. Quer dizer, elas estão aí para testar a sinceridade de sua busca espiritual. Essas coisas têm sua realidade na ação e para o trabalho. E é uma grande realidade. Mas quando se foi além de uma certa região, tudo isto atinge um ponto onde isto não é mais tão distinto e tão nitidamente cortado. Tem um corte tão nítido. No mundo oculto, ou melhor, se você olha o mundo do ponto de vista oculto, essas forças adversas são muito reais. Sua ação é bem real, completamente concreta. E sua atitude em direção à realização divina é positivamente hostil. Mas tão logo que você tenha passado além desse domínio e entrado no mundo espiritual, onde não há nada a não ser o divino, que é tudo, onde só há o divino, estas forças adversas, entre aspas, se tornam uma parte do jogo total e não podem mais ser chamadas forças adversas. É somente uma postura que elas tomaram. Ou, para falar mais exatamente, é somente uma postura que o divino tomou nesse jogo. Isto também forma parte das dualidades de que Sri Aurobindo fala em A Síntese do Yoga. As dualidades que são reabsorvidas. Eu não sei se ele falou desta em particular. Acho que não. Mas é a mesma coisa. É simplesmente uma maneira de ver. Ele falou das dualidades pessoal, impessoal, Ishvara Shakti, Purusha Prakriti. Eis mais uma. O divino e o antidivino. Como sempre, vai ser o último ponto da coisa, totalmente, sem hesitar nenhum momento. Então, eu coloco primeiro, se pessoas falam de ataques de forças adversas e certamente as pessoas então sucumbiram, ou no mínimo foram atrapalhadas, ou impedidas, ou obstadas. Então isso, diz ela, em 99 casos, dentre 100, ou dentre 100, é uma desculpa. Que na verdade, nas pessoas, há coisas que elas não querem entregar. E então, como não querem mostrar isso, não abrir isto, não fazer o trabalho, não se desnudar, então,
como que inventam que haja coisas de fora impedindo que elas possam fazer o trabalho. Isso é uma coisa que ela fala muito, né, em relação a pessoas mais simples, com mais simplicidade, quer dizer, qualquer problema psicológico, que se você tem algum problema, então, e você não quer ver o problema, você vai ver aquele problema na outra pessoa, ou numa outra pessoa, ou num objeto, ou numa coisa. É sempre assim, não? Quando não se quer ver em si algum ponto sensível e não querer ver isto, talvez seja devido a experiências frustrantes que se teve nesse aspecto. Então sempre se joga isso sobre uma outra pessoa, ou sobre uma situação, um condicionamento, ou assim por diante. E assim nunca se soluciona, e nunca se chega até lá. E no caso então não seriam outras pessoas, mas seriam forças que talvez façam outras pessoas agir contra nós. E ela diz que então, ela acha, ou ela tende muito mais, agora cada vez mais, a ver nas assim chamadas forças adversas examinadoras. Que então testa no momento da dificuldade se a pessoa realmente está pronta para neste momento não sucumbir, não ceder, ou não se desesperar, mas com fé e confiança e entrega aderir ao mais alto. E como sempre, vamos dizer, numa certa região mais primitiva, mais cotidiana, por assim dizer, mais normal, as coisas são muito distintas e se contrapõem e cada coisa tem seu valor. Como falamos da moral, da convenção, dentro disso, então, tudo é bem distinto e bem oposto normalmente. Mas se você chega além disso, as coisas não têm mais esta exclusividade, esse caráter exclusivo, mas são mais flexíveis, são mais precisos e muito claramente definidos, podem eventualmente, em dados momentos e das situações, transformar-se no oposto, adquirir, de repente, agir ou ser ou entrar no processo de movimento no sentido oposto à sua definição primeira. Ou, inclusive, vários. Quer dizer, isso são coisas que a gente não compreende. Mas que é justamente um nível em que cada coisa, mesmo definida como tal, na verdade é só um ponto, uma célula num corpo total. E um corpo, nada está preso, mas tudo está em fluxo, tudo está em movimento, onde cada um pode assumir lugares diversos, segundo a situação e necessidade. Então, nesse sentido, as forças adversas, então, num dado momento, quando se entra no mundo espiritual, onde tudo é divino, como ele diz, elas não são mais antidivinas, mas é apenas uma postura, ou Sri Aurobindo falaria em máscara, que elas vestiram. E ela vai então logo ir até a última consequência disso. Não são as forças que colocaram essa máscara, mas é o próprio divino. É o divino que tomou a postura de antidivino. Para poder fazer um certo tipo de trabalho aqui, ainda necessário enquanto a gente não está pronto para simplesmente seguir a ele. Mas tem que ser assustado e tem que ser massacrado e tem que ser chocado e tem que ser trabalhado pela violência e pela crise e pelo desespero, etc. Então é um ato de amor. Voltamos mais uma vez à nossa conversa de ontem sobre o amor.
alguma coisa isso. Aí vem assim várias coisas, não? Por exemplo, já citei isso 1000 vezes, das elegias de Duino, de Rilke, não? Onde diz: cada anjo é terrível. Então é a mesma percepção, quer dizer, e todo belo nada é do que o começo de um terror, alguma coisa assim que não se mostra diretamente a nós. Quer dizer, sempre tudo isto para nós, de nosso lado. E aquele caso que você contou já tarde? Aquele caso que ele contou já tarde? O caso? Eu acho. Sim. Bom, eu diria, eventualmente uma força adversa se teria usado tanto do cozinheiro quanto do mago. Porque o mago era a projeção do cozinheiro. Se ele tivesse tido o poder mágico, ele propriamente teria aplicado isso. Mas movido por uma força que resultou em criar uma situação problemática dentro da casa de Sri Aurobindo, quer dizer, dentro de uma casa onde era a região do divino, não? Sim. Quando tem alguma coisa mais ou menos assim, né? Que quando a mãe conversa com o Sri Aurobindo, né? Sobre o fato, conta para ele, aí ele faz um determinado comentário assim. Eu não me lembro o que é que ele fala. Eu sei que aí depois o mago, né? Fica doente, né? Sim, acho que sim. Sei. Aí a mãe volta a conversar com o Sri Aurobindo, aí ele fica bom de novo. Ele não sei o que ele falou, se ele não soube responder, um comentário que ele faz. Sempre foi uma coisa boa. A minha colocação ainda foi dito que quando você entra no plano espiritual, então não existe mais força de ver. É por isso que eu queria ver no caso da mancha. Para eles não seria uma força adversa, acho que não. Mas seria uma... Mas o incômodo do que eu Não, acho que para eles nem isso. Mas algo que está não correspondendo, vamos dizer, à ordem, ou ao equilíbrio, ou à forma de existência que seria bem espontaneamente a certa. Não poderia ser numa chuveirada de pedras. E também tinha outras pessoas em casa que foram incomodadas mesmo, cada vez Agora, como ela diz, vamos dizer, as forças adversas, num dado plano, são uma realidade. E isto, tanto Sri Aurobindo quanto a mãe, vamos dizer, não eram isentos disto, vamos dizer, da percepção, não só percepção, mas seriam até atingidos por isto. Senão nem poderia ter acontecido a chuva das pedras na casa. Eu penso também no darshan, no último de Sri Aurobindo que ele deu, quando ele caiu e quebrou a perna, porque estava preocupado justamente com a proteção da mãe, cercando-a de forças suas, de atenção sua, porque cada vez no darshan, onde os dois iam emanar muita força a muitas pessoas, diz ele mais ou menos pelo sentido, as forças adversas, tinha muitas forças que queriam impedir isto, ou atrapalhar isto.
porque sabia que nesse dia muita coisa ia ser colocada num nível ou numa profundidade que para as forças adversas significaria perda de terreno. E como ele se desconcentrou de si, e se concentrou na mãe, que sempre era a mais ativa em tudo, aí ele foi atingido e caiu e quebrou a perna. Então, quer dizer, isso é bem real, é bem real, no mundo como ele está agora. Porque a gente tem que ver que mesmo quem é santo neste mundo vive em meio a pessoas que não são santas. E é meio uma confusão, mesmo quem tiver ordem em si, nas suas coisas, vive em meio a um caos e uma confusão, uma mistura de coisas, onde é difícil não ser atingido por isto. Então a coisa é real no momento que se está neste plano, deste mundo. Ou se você vive, vamos dizer, num transe, vive no interior só aí, e alcança um outro nível, aí isto não é mais real para você. Mas para seu corpo pode ser real, sim. Vários santos, né, vários mundos lá, já problemas até piores, né, como o próprio Krishna foi flechado pelo corpo, realmente estúpida, né, de saber. Há muito tempo. É justamente o teste. Se nesse momento você se assusta e recua e larga a coisa, como os apóstolos todos fizeram, não? No momento que Cristo foi acusado, nenhum deles ficou junto. Então é o teste da sinceridade, se você realmente está comprometido até a alma, até a morte, com esta coisa, ou não. Lembra aquele texto do yoga coletivo que você deu pra gente? Aquele texto da mãe, você falou assim, que para ela yoga coletivo era isso, né? Que cada discípulo era uma possibilidade. Sim. Como? No começo era uma impossibilidade, agora seria só uma dificuldade, não é? Sim. Quer dizer que seria assim, então, eu me lembrei também daquele outro do dia negro, né, que se fala existe, a coisa existe universalmente, vamos dizer assim, na verdade não seria nem uma coisa subjetiva nem individual, mas algo que existe mais. Essa coisa é impermeável. Acho que não. Aí vamos dizer, o dia negro, quer dizer, uma dada consideração de forças agindo negativamente ou influenciando negativamente, ou criando atmosfera negativa. Para cada um de nós, vamos dizer, essa atmosfera, para ser negativa, tem que ter outras características, segundo a individualidade e a situação individual de cada um. O que eventualmente para você é negativo, para mim não é. E vice-versa. O que hoje para mim é negativo, amanhã não é. O que hoje para mim não tem problema nenhum, amanhã talvez tenha muito problema. Então me parece como se fosse quase uma energia mais neutra, mas que assume as formas, se adapta às formas que possam causar então a problemática. Nesse sentido, ao meu ver, o individual e o universal se entremeiam. Acho que não é um simples, como que estúpido, pressionar anonimamente e neutramente sobre todos.
Sim, uhum, sim. Por exemplo, depois, né, nesse campo de visão maior, existe muito esse trabalho mental, por exemplo, a pessoa fazendo trabalho para prender o marido, né? A pessoa que mate até o filho, né? Por exemplo, qualquer coisa acaba funcionando nesse plano. Né? Mas se é uma real, se houve uma real uma inspiração forte, aquela coisa ali talvez seja um crescimento para ela. Né? Porque aí aquela coisa de ser totalmente negativa, uma outra coisa, não é? Tem uma passagem interessante, né? Que conta a história da Índia antiga, que Vishnu, né? Que é considerado Deus do amor, veio à Terra. Quando chegou à Terra, ele se transformou numa mulher. Eu não sabia mais quem ele era, o que ele estava fazendo aqui. Né? Ele se casou, teve filho, essa coisa toda. E essa mulher teve a primeira criança, e essa criança morreu. Teve a segunda e morreu. Foi desgraça atrás de desgraça. Mas nunca perdeu a fé que havia uma verdade. Ele acorda e só bicho, o que eu estou fazendo aqui? Até aquela coisa negativa, o que aparentemente, talvez, esse negócio dessa palavra é claro. Hideousness é feiura, não é? Hideousness. Hideous é... Seria então com substantivo? Hideousness. Horrível. Repelente, seria... Sim. Acho muito interessante, assim, são todos assim, contêm coisas fortes nela e dela. O sentido de beleza. Para fazer este yoga, deve-se ter, pelo menos um pouco, o sentido de beleza. Caso não tenha, falta um dos mais importantes aspectos do mundo físico. Desencontramos com um dos mais importantes aspectos do mundo físico. Há esta beleza, esta dignidade de alma. Uma coisa em relação à qual eu sou muito sensível. É uma coisa que me move, que me mexe comigo e que me evoca sempre um grande respeito. Sim, esta beleza de alma que é visível na face, esta espécie de dignidade, esta harmonia de realização integral. Quando a alma se torna visível no físico, ela dá esta dignidade, esta beleza, esta majestade. A majestade que vem de a pessoa ser o tabernáculo. Sim, mesmo coisas que não têm beleza particular, se vestem de um sentido de eterna beleza, da eterna beleza. Eu vi desta maneira rostos que passam de um extremo ao outro num instante.
alguém tem essa espécie de beleza e harmonia, esse sentido de dignidade divina no corpo. E, de repente, entra a percepção de um obstáculo, uma dificuldade, o sentido de falha, de indignidade. E, de repente, uma deformação na aparência, uma espécie de decomposição das feições. E, no entanto, é a mesma face. Foi algo como um relâmpago. E foi terrível, terrificante. Essa espécie de degradação e tortura repelente, o que foi traduzido nas religiões como a tortura do pecado, isto realmente lhe confere uma face. Mesmo feições que são belas em si se tornam horríveis. E foram as mesmas feições, a mesma pessoa. Então eu vi como é horrível o sentido de pecado e quanto ele pertence ao mundo da falsidade. Então, para fazer este yoga, eu não disse para fazer yoga, mas para fazer este yoga, onde a consciência e a voluntária entrega é tudo. Deve-se ter, pelo menos um pouco, o sentido de beleza. Se não se tem, então, um dos aspectos mais importantes do mundo físico nos escapa. Quer dizer, para fazer esse yoga significaria lidar com o mundo físico como ele é. E lidar com ele não quer dizer utilizá-lo ou mexer com ele de qualquer jeito, mas ter um respeito por ele, e um respeito pela dignidade que nele está, nas coisas está. E assim como que afirmando algo eterno nas próprias coisas. Então isso deveria existir no mínimo um pouco disso. Né? Sem isso, este yoga não pode ser feito. Há esta beleza, esta dignidade de alma. Isso não também, a dignidade de alma não seria mais nas coisas. As coisas, nesse sentido, não tem alma, mas seria agora em relação a nós, ao homem. Uma coisa em relação à qual eu sou muito sensível. É uma coisa que me move. Evoca em mim sempre um grande respeito. Lembra-se, o texto ela fala uma vez que as pessoas não têm mais respeito diante de nada. E antes, quando notam algo divino em alguma coisa, em alguma pessoa, começam a odiar e perseguir isto. E como ela, quer dizer, chama isso selfless admiration, admiração sem desinteresseira, quer dizer, sem querer possuir, sem querer adquirir, sem querer ter. Simplesmente poder perceber algo belo, algo grande, mas sem querer logo deixar o ego se apossar disto. E dessa maneira estragar tudo, porque quando você não consegue o que você quer, aí então fica difícil a situação.
E como ela diz então, como ela fica às vezes movida a lágrimas quando vê um rosto de criança, alguma coisa nesse sentido. Alguma uma pureza, mas uma pureza que não é para ser adquirida, possuída ou respondida com beijos e apertos, mas simplesmente porque é assim, o divino se manifesta, a alma se manifesta naquele momento. E aí está tudo. Por isso ele diz, isto sempre me evoca um grande respeito. Sim, essa beleza de alma que é visível no rosto, esta espécie de dignidade, esta harmonia de realização integral. O que é dignidade? Essa espécie de dignidade de alma. Sinceridade. Acho que não. Deve ser algo antes de sinceridade. A sinceridade já é uma manifestação quase psicológica, no plano humano, então já muito mais desdobrado. Eu acho que a dignidade é algo antes. O Sérgio gosta tanto de você, fico triste se você fica tão longe. Eu gosto tanto de você, fico triste se você fica tão longe. Agora aqui você interrompeu mesmo. E foi bom. Queria ser uma condição mais primeira, mais intrínseca. Não expressa? É algo existente, é alguma coisa que fica lá? Mas veja, como se sinceridade seria vindo de um lado para algo que existe, autoexiste. E dignidade sendo mais nesse sentido, algo que autoexiste, não? A sinceridade pode nos levar à dignidade, acho. Mas parece que refletir alguma coisa da consciência da origem. sim. Por isso falar também de realização integral. Porque não seria um resultante de um trabalho de vida que resulta numa realização integral a partir da qual se estabelece a dignidade. Não seria algo antes, vamos dizer, de qualquer realização, antes de qualquer movimento. Consciência não seria mental, seria consciência interior, o estar naquele momento na sua origem, na origem das coisas que é da origem de cada um de nós. E assim ter realmente uma iluminação, não é? Isso é algo que tem a ver com presença. Com ser, não é?
vontade ou por sua busca que isso existe. Essa dignidade de alma, não é, que ela fala. Isso é uma pureza, depois ela fala de majestade, inclusive, não? Tem algo disso, dignidade, beleza, majestade. E certamente aí é a mesma coisa como sempre. Só percebe em quem ela estiver ativa ou presente ou real. Há esta beleza, esta dignidade de alma, uma coisa em relação à qual eu sou muito sensível. É uma coisa que me move e que evoca em mim sempre um grande respeito. Sem esta beleza de alma que é visível na face, no rosto, esta espécie de dignidade, de harmonia, desta harmonia de realização integral. Esta beleza de alma que é visível no rosto, esta espécie de dignidade, esta harmonia de realização integral. Quando a alma se torna visível no físico, isto confere esta dignidade, esta beleza, esta majestade. A majestade que vem do ser sendo, ou da pessoa sendo o tabernáculo, com maiúscula. Então, mesmo coisas que não têm nenhuma beleza particular, se vestem de um sentido de beleza eterna. E logo se corrige e diz, da beleza eterna. Me parece que realmente o que ele diz agora, que vem, em termos mentais, para mim, assim, totalmente inesperadamente, mas isso explica para nós, no mínimo, a coisa mais diretamente. Esse primeiro é muito sutil, muito sublime mesmo, muito avançado. Quando ele fala justamente da troca de estados interiores que se revelam no rosto. Então eu vi desta maneira rostos que passam de um extremo ao outro, num instante. Alguém tem esta espécie de beleza e harmonia, essa espécie de dignidade divina no corpo. E depois, de repente, entra a percepção de um obstáculo, uma dificuldade, e o sentido de falha, de indignidade. E depois uma rápida deformação na aparência, uma espécie de decomposição das feições. E, no entanto, é o mesmo rosto. Foi como um relâmpago e foi horrível. Uma espécie de degradação e de tortura repelente, que foi traduzido nas religiões como a tortura do pecado. Isto lhe dá realmente, lhe confere realmente uma face, um rosto. E mesmo feições que são belas em si se tornam horríveis. E foram as mesmas feições da mesma pessoa. Então é interessante como que termina agora dizendo, então eu vi como é horrível o sentido de pecado.
e o quanto ele pertence ao mundo da falsidade. Quer dizer, a coisa original e verdadeira, não só verdadeira, mas original, primeira, é a beleza, é a dignidade. E agora, o conceito, a moral, quer dizer, a mente, coloca então uma avaliação da vida, de certas instâncias, vivências. E então coloca assim de pecado ou de feio, como se fala com as crianças já, né? Se é feio, etc. E assim destrói a unidade original, destrói, no mínimo, vamos dizer, o germe vivo do florescer em beleza, ou do florescer da beleza. É assim, como você disse, então percebi de repente que isso pertence ao mundo da falsidade. Em relação à beleza, ela é muito particular, não é? Muito muitíssimamente consciente. E ela exige de nós que em cada momento, em qualquer coisa, deveríamos ter um sentido de beleza. Qualquer gesto, qualquer respiração, qualquer virada, o que for, qualquer pensamento, qualquer olhar, o que for, sempre deveria haver dentro disto um sentido de beleza. Nós deveríamos nos esforçar por isto, como que afirmando a possibilidade da harmonia, a possibilidade da porque quando ela fala em educação, não, dos atributos ou das maneiras do divino se manifestar no mundo. Então ele diz, o divino no plano físico é beleza. Me parece que em educação. Então, afirmando a beleza, ele diz também uma vez, beleza, tu és meu caminho. Então, que aí seria... Só que beleza e estética não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí tá. Eventualmente coincidem. Eventualmente, mas não seria a mesma coisa. E aprendi muito nesse sentido acho que disse isso já, de Henry Moore, um escritor inglês. Eu li ainda na Alemanha, só na Alemanha, anotações dele, e como ele vindo totalmente do clássico, do conservativo, do tradicional, que ainda considerava a escultura grega mais amadurecida como assim o cânone de beleza, etc., que não aguentou, achou assim doce demais e liso demais. E então, dado momento, como ele então diz, é um tronco torcido, não? Uma casca de tronco quebrado, assim. Isto é belo. Belo é o que é verdadeiro, então acrescenta. Então aí eu pessoalmente, assim, isso me marcou, assim, acordei, eu percebi, assim, toda uma outra possibilidade, não? E a beleza seria intrínseca a cada coisa. Jobim então fala da nossa tarefa, praticamente, e nós procuramos a rasa ou rasa em cada coisa, também nas coisas repelentes, nas coisas difíceis, nas coisas
horrendas, eventualmente. Quer dizer, rasa é o gosto divino, praticamente, o gosto do néctar divino, da harmonia divina, do leite divino, que está em toda coisa. E a gente, em vez disso, procura como que artificialmente produzir um bom aroma, uma coisa bem perfumada, ou quando a coisa aparentemente não apresenta traços de beleza. Então, se coloca exteriormente alguma maquiagem, alguma coisa, e assim afasta de si a possibilidade totalmente de poder descobrir dentro da coisa como que simples, pura, original, ou como ela é, a beleza. Muito assim. Bom, um último trecho. A adoração do Supremo na matéria. Os 3 trechos todos são de 58. 58, eu tinha 80 anos. Ele diz: em todas as iniciações religiosas, e particularmente as iniciações ocultas, o ritual das diferentes cerimônias é prescrito em cada detalhe. Cada palavra enunciada, cada gesto realizado tem sua importância, e a menor infração da regra, o menor erro cometido pode ter consequências desastrosas. É a mesma coisa com a vida material. E se nós fôssemos iniciados na maneira verdadeira de viver, nós seríamos capazes de transformar a existência física. Eu logo releio mais uma vez. Em todas as iniciações religiosas, em particular as iniciações ocultas, do ocultismo, o ritual das diferentes cerimônias é prescrito em cada detalhe. Cada palavra enunciada, cada gesto realizado tem sua importância. E a menor infração da regra, o menor erro cometido, podem ter consequências desastrosas. É a mesma coisa com a vida material. E se nós fôssemos iniciados na maneira verdadeira de viver, nós seríamos capazes de transformar a existência física. Se o corpo é considerado como o tabernáculo do Senhor, então a ciência médica, por exemplo, se torna o ritual de iniciação para o serviço do templo, e doutores de todas as categorias são os sacerdotes que executam que celebram nos diferentes rituais da veneração. Assim, a medicina, na verdade, é uma sacerdotisa, um sacerdócio, e deveria ser tratado como tal. Deveria ser tratada como tal. A mesma coisa deve ser dito da cultura física e todas as ciências que lidam com o corpo e seu trabalho. E se o universo material é considerado
o vestir externo e a manifestação externa do Supremo, então pode ser dito, em geral, que todas as ciências físicas são rituais de adoração. Então nós sempre voltamos à mesma coisa, a necessidade absoluta de uma perfeita sinceridade, uma perfeita honestidade, um sentido da dignidade daquilo que se faz, de modo que se faz isto assim como deveria ser feito. Se nós soubéssemos todos os detalhes verdadeiramente, perfeitamente, todos os detalhes da cerimônia da vida, da adoração do Senhor, na vida física, isso seria maravilhoso. Saber e não cometer mais erros, nunca mais fazer nenhum erro. Realizar a cerimônia com a perfeição de uma iniciação. Em todas as iniciações religiosas e particularmente as iniciações ocultas. O ocultismo seria a ciência das forças ocultas. A ciência, o domínio, controle, domínio, o lidar com elas. Mas também nas todas as iniciações religiosas. Aqui só tem o batismo e a confirmação, não? Como iniciação religiosa, acho. Mas, por exemplo, todas as tribos primitivas, não? Tem assim, muitos ritos fortes de iniciação. Como? A comunhão? Ah, sim, cada vez. Oh, então, aí... Mas a primeira comunhão. A primeira comunhão, sim. Ah, sim. Sei, a iniciação, sei. Bom, não importa, eu queria só dar alguns exemplos. Eles contêm poucas iniciações na vida religiosa do Ocidente, não? Os pequenos budistas, eu acho, tem um tempo em que eles têm que raspar a cabeça e moram num monastério budista por um tempo. Seguir a vida de um monge. Porque eles lá são bem mais rígidos, bem mais diretos, mais práticos. Então, as iniciações todas, o ritual das diferentes cerimônias que compõem o ritual é prescrito em cada detalhe. Cada palavra enunciada, cada gesto realizado tem sua importância. E a menor infração da regra, o menor erro cometido, podem ter consequências desastrosas. É como se a própria iniciação se estendesse depois também, no caso do ocultismo, vamos dizer, ao domínio mesmo das fórmulas ou dos ritos necessários para evocar uma força, um espírito, o que for. Realmente nisto, o menor erro pode ter consequências totalmente desastrosas. É a mesma coisa com a vida material. Se nós fôssemos iniciados na maneira verdadeira de viver, nós seríamos capazes de transformar a existência física. Se o corpo é considerado como tabernáculo do Senhor, então a ciência médica, por exemplo, se torna o ritual de iniciação para o serviço no templo.
para o serviço do templo. E doutores de todas as categorias são os sacerdotes que celebram nos diferentes rituais da adoração. Assim, a medicina é, na verdade, um sacerdócio e deve ser tratado como tal. Então, nunca a medicina foi tão longe disso quanto hoje, né? Então, nunca. Porque antigamente havia muito aí no sentido, não havia? A mesma coisa pode ser dita da cultura física e todas as ciências lidando com o corpo e seu funcionamento. E se o universo material for considerado, ou é considerado como o veste e a manifestação externos do Supremo, então pode ser dito em geral que todas as ciências físicas são rituais da veneração, rituais de veneração. Então nós sempre voltamos à mesma coisa, a necessidade absoluta de uma perfeita sinceridade, uma perfeita honestidade, e no sentido da dignidade daquilo que se faz. De modo que o que se faz, de modo que se faça a coisa como ela deveria ser feita. Que como se deveria ser feita, como se descobrisse a forma em que a própria consciência suprema planejou a coisa, como ela deve ser realizada, como lidar com isto, como trabalhar com isto que for. E nós teremos que redescobrir esta maneira primeira, que está mais longe de nossa pessoa, nossos gostos, nossas possibilidades e capacidades e jeitos, do que 10 outros universos. Porque nós somos ainda tão presos a nós que nós fazemos as coisas segundo como nós entendemos. Nem admitimos que pudesse ser feito de outra maneira. Dificilmente. Aí, essa percepção, não, de como as pessoas têm pouca percepção disto. Por exemplo, na arrumação de coisas, limpeza, arrumação, se a pessoa deixa as coisas num outro lugar do que encontrou, é sinal seguro de que ela não tem nenhum conhecimento nesse sentido, nenhuma sensibilidade. Senão ela não poderia deslocar as coisas do seu lugar. Impossível. Impossível. Se para ela fosse uma coisa sagrada, que a coisa é deste lugar, e nesta posição, ela não poderia deslocá-la. Então se desloca e bota de qualquer jeito. Então é sinal que ela não percebeu ainda. Porque se ela tivesse essa percepção, o lugar já seria o mais certo possível. Não, isto é... Não, porque... Eu falo agora, vamos dizer... alguém, vamos dizer, fazendo limpeza ou fazendo arrumação de coisas no quarto de um outro, sim, de uma outra pessoa. Isso é diferente do que você fazendo nas suas próprias coisas. Quer dizer, se eu decidisse mudar, não era? Assim como você disse, é muito vasto. Você se refere a alguma... Sim. Porque qualquer pessoa também pode não ter desenvolvido Sim. nas coisas físicas. Sim. Que é, de uma certa forma, também um treinamento. Sim.
No caso, vamos dizer, seria... Canal para, né? Sim, sim, sim. Aí tem também vários graus e níveis, não? Vários, que pode ser mesmo falta de sensibilidade e pode ser também o estar apegado, estar preso a outro tipo de hábitos que nem permite percepção de uma outra realidade. E não só de uma outra realidade, mas então, da realidade das coisas, não? Existe, por exemplo, um sentido muito divulgado, porque é ditado pelo nosso próprio corpo, de simetria, não? É assim, muito... um sentido muito comum e muito primitivo, muito simples, mas é de um nível primitivo ainda, que corresponde realmente a certas coisas, mas certas ordens, mas só a certas ordens. Na verdade, a vida sempre é muito mais complexa do que a simetria permite ser. E depois tem em nós muito fortemente um sentido de segurança. Também segurança das coisas físicas, segurança de filhos, não? Então o grito, não vai lá, você vai cair, você vai ver. Então, nem deixar a vida correr e levar a coisa, mas já interferir para segurar. Então, eu tenho mais ou menos um sentido, mais ou menos, desenvolvido por coisas e por ordens. E ouso colocar coisas assim em situações, em lugares aparentemente perigosas. Mas eu sinto que lá é o lugar certo. E até como que quase um oferecer essa liberdade à coisa. Então, frequentemente me acontece, e aí vem até lutando com essas pessoas que fazem a arrumação, que não tem essa liberdade, simplesmente, esta força de consciência, aí consciência mesmo, de deixar a coisa, vamos dizer, num canto. Isso é bastante comum, bastante... Então, fazer a coisa como deve ser feita, assim, nesse sentido, vencer em si os obstáculos, vencer em si os apegos, as preferências, mas vencer em si também este medo, esta necessidade de segurança, este obedecer a um estúpido instinto, automatismo, ou estúpidos, não inteligentes, nesse sentido, automatismos que prevalecem facilmente. E fazer isso um ato de consciência, eventualmente mesmo de consciência mental, usando isto. E nesse momento as coisas podem se tornar muito interessantes, realmente, muito ricas, porque a cada momento é um teste de consciência, não? Um teste de percepção. Então, se descobrisse, diz ela praticamente, os lugares certos e a maneira como a coisa deve ser feita a partir de si e a partir, vamos dizer, do contexto em que ela está incluída, porque cada coisa muda também, seu movimento de caráter conforme o contexto. Vejam os números, os algarismos que a gente viu hoje, a letra, segundo as coordenadas que recebe. Então, se a gente é sensível a isto, então pode como que descobrir cada vez a maneira original que a coisa deve ser feita, realizada, e não aplicar rotinas ou impotências ou medos, o que for. Então ele diz, então nós sempre voltamos à mesma coisa, a necessidade absoluta
de uma perfeita sinceridade, uma perfeita honestidade, que não se querer enganar com seus próprios recursos, ou a partir de si, de seus interesses, a partir de seus gostos. Não. Querer ser desnudado realmente e ser apenas um instrumento para que a coisa seja feita. E um sentido de dignidade daquilo que se faz, de modo que se faz a coisa como ela deveria ser feita. Então, se nós pudéssemos saber todos os detalhes verdadeiramente, perfeitamente, todos os detalhes da cerimônia da vida, da veneração do Senhor na vida física, isso seria maravilhoso. E agora vem aquela coisa que eu coloco várias vezes que me assusta profundamente. E cada vez, eu acho assim, irrealizável por enquanto, saber e não fazer mais erros, não cometer mais erros, não cometer mais nenhum erro. Realiza-se a cerimônia com a perfeição de uma iniciação. É como se fosse uma coisa elaborada por uma milenar tradição. Cada coisa estabelecida, cada coisa prescrita, só pode ser desta maneira. Então, assim se deveria viver, quer dizer, uma segurança espontânea, encontrar a energia, a sensibilidade, a maneira, a hora, o tempo certo para cada coisa. Como estamos longe, ou eu me sinto assim, longe. Assim. Isso é Thomas Merton, não? Ele falou de seus rituais. Quer dizer, ele fazia todas as coisas diárias com uma consagração assim, religiosa mesmo. E cada coisa teve assim, seu ritmo e sua forma e sua maneira de realizar e sua hora. Só ele era um monge, ele se retirou, ele viveu como eremita. Mas, de certo modo, mais fácil, reduz o círculo das coisas que afluem para a gente. E certamente, como ele coloca como título, a adoração do Supremo na matéria, seria então viver assim, significaria adorar o Supremo na matéria, responder a ele dignamente.